Eliezer Rodrigues, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, obrigado, boa tarde, Lívio, uma ótima tarde a todos os telespectadores. Tem mais políticos sendo confirmado como caso positivo para a Covid-19. Sim, já temos dito há alguns meses que o coronavírus entrou para a política aqui no Piauí. O senador Ciro Nogueira, do Progressistas, utilizou as redes sociais na manhã de hoje para anunciar que foi diagnosticado com a Covid-19. O parlamentar escreveu que está assintomático e que vai seguir o isolamento por recomendação médica. Ciro Nogueira disse ainda que o momento é de confiar em Deus e seguir trabalhando pelo Piauí. Eliezer, mas ele não foi o único caso confirmado na nossa política recentemente para a Covid-19, não é isso? É verdade. Outros políticos também acabaram testando positivo para a Covid-19. Nós temos aí alguns ainda em recolhimento, isolamento social, cumprindo esta orientação fundamental em um momento em que se vive esta pandemia. E o caso mais recente, que também foi noticiado pela imprensa aqui piauiense de uma forma geral, também foi do caso teste positivo para a Covid-19 da vereadora por Teresina pelo Partido Verde, Poliana Rocha. Ela também informou através das redes oficiais dela que ela está positivo para a Covid-19, de que ela realmente também segue em isolamento social com medidas para garantir, é claro, a não proliferação do coronavírus nesse contexto de pandemia que nós estamos vivenciando na atualidade. E outra coisa interessante também, Eliezer, que eu vi nas redes sociais hoje, foi uma forma de agradecimento que foi publicado nas redes do deputado estadual Georgiano Neto, que é do PSD. Ele esteve em São Paulo participando, na realidade, de celebrações religiosas na comunidade Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo, agradecendo pela cura do Covid-19, né, Eliezer? É o coronavírus entrando para a política, mas também incentivando o ato de gratidão dos nossos parlamentares ao se livrar do vírus. Verdade, Lívio. Dizer também que temos acompanhado a forma como a pré-campanha tem acontecido, como os pré-candidatos a vereador, a prefeito e vice têm se comportado, especialmente aqui na capital. Vemos também em cidades do interior, mas aqui na capital tem ficado mais claro, mais publicizado esta pré-campanha ali obedecendo à recomendação do distanciamento, de se evitar aglomerações, de se evitar o contato entre as pessoas. Muitos candidatos apenas aqui, tocando o cotovelo de seus aliados, de seus possíveis eleitores, continuam sim visitando suas bases, mas onde chegam sempre com todos esses cuidados para garantir a pré-campanha, não tem como fugir disso, as eleições estão marcadas e, ao mesmo tempo, evitar mais contaminações pelo coronavírus. Eliezer, vamos mudar de assunto, falar de um encontro que está sendo bastante aguardado aqui para os próximos momentos na nossa política piauiense, entre dois antigos aliados que, de um certo tempo, andaram afastados. Olha, Lívio Galeno, o presidente estadual do PSB, ex-governador Wilson Martins, terá uma conversa com o governador Wellington Dias nos próximos dias. Em pauta, a possibilidade do PSB retornar à base do governo estadual. Lembramos que o Wilson já foi vice-governador de Wellington Dias e assumiu o governo em 2010, quando o petista deixou o cargo para ser candidato ao Senado Federal. Logo em seguida, os dois romperam politicamente e, até o momento, estão em lados opostos. Com a saída do Progressistas da base aliada, o governador busca o diálogo com outras siglas. Provocado sobre o assunto, Wilson Martins afirma que, em política, não se pode olhar pelo retrovisor. Olha só. Eliezer, vamos relembrar um pouco aqui do contexto da separação política de Wilson Martins e Wellington Dias. Não foi nem um pouco amigável, nós acompanhamos naquela época realmente esta sucessão, Wellington Dias abrindo espaço, rumando ao Senado lá em Brasília e deixando Wilson Martins aqui no Palácio de Karnak. Mas quando realmente veio a cisão, não foi nada amigável. Inclusive, uma das pessoas que mais criticou Wellington Dias, que era também destacado como um político da base de oposição, na realidade da oposição ao Palácio de Karnak, hoje está no PSB. Eu estou falando de quem, Eliezer? Robert Rios Magalhães. Veja só esse histórico do PSB. O PSB que vem encampando a oposição agora, possivelmente estará de volta aliado ao Palácio
de Karnak. Na Assembleia Legislativa, o PSB já vinha há 2 legislaturas liderando a oposição. Na legislatura anterior, com o então deputado Robert Rios, e hoje, atualmente, com o deputado Gustavo Neiva, sempre líderes da oposição, criticando atos do governo, apontando carências na administração pública estadual. E agora, o próprio ex-deputado Robert Rios diz que, por ele, não há nenhum impedimento para que o PSB volte a se unir com o PT. O próprio deputado Robert já foi secretário de Segurança, hoje é pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Dr. Pessoa, do MDB. MDB considerado um partido da base do governador Wellington Dias. Então, esta reviravolta na política, ela tende a se consolidar com essa saída do Progressistas. O Progressistas que ainda dialoga, ainda há diálogo com o governo do Estado para saber que deputados permanecem na base, que outras lideranças saem, vai ficar um cenário bem misto aqui no estado do Piauí. Um cenário bem misto, mas também bem complicado para Gustavo Neiva. Você imagina o deputado Gustavo Neiva na base de apoio ao Palácio de Karnak? Eliezer, seria estranho. Difícil. Vai ser necessário uma longa fase de adaptação, como alguém que de repente aponta, critica, faz uma oposição responsável no sentido de somar, apontar alternativas, caminho. De que forma uma liderança como essa agora vai passar a elogiar, a falar mais bem, evitar falar mal? Olha, na cabeça da população isso precisa ser muito bem colocado, apresentado. E é importante lembrarmos também para você de casa que nos assiste nesse exato momento que estamos falando ainda de possibilidades, especulações políticas que surgiram após a confirmação deste encontro entre Wilson Martins e Wellington Dias. Eliezer, só para encerrar esse assunto, é importante lembrarmos que com a cisão entre Partido dos Trabalhadores e PP, Partido Progressistas, o que se esperava é de que todos os parlamentares que estão ali na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, que são PP, rumassem para a oposição. Realmente agora, então, no caso, o PP ruma para a oposição e há uma possibilidade, claro que não se deve ser descartada, da saída de Gustavo Neiva, um nome importante do cenário de oposição ao governador Wellington Dias, deixar a base e migrar para o apoio ao Palácio de Karnak. Interessante a política. Interessante a política e a sua dinâmica. Cenários tomam outros rumos, se transformam em uma velocidade tão rápida. Basta um rompimento entre duas grandes lideranças e aí as consequências começam a aparecer. O difícil mesmo é convencer a população de aceitar essas repentinas transformações. Pegando aqui só o nome do nosso programa da Dia TV, das manhãs de todos os dias, de segunda a sexta-feira, realmente o governador Wellington Dias vai estar em uma linha de fogo, tendo que mostrar toda a sua capacidade de articulação política para, mais uma vez, trazer para perto dele o PSB de Wilson Martins e, é claro, levar de quebra Gustavo Neiva, um opositor histórico que realmente tem feito história na oposição ao governo petista. É forte. Vamos ver se ele vai conseguir. É isso aí. Eliezer, olhando para as eleições de 2020, nós temos, de certa forma, aqui um raio-x do nosso eleitorado aqui do estado do Piauí, não é isso? Sim, a Justiça Eleitoral divulgou os dados do perfil dos eleitores brasileiros. Conheça agora o diversificado retrato dos cidadãos que vão às urnas em todo o Brasil. Que há menos de 100 dias, todo o país vive a considerada festa da democracia, as eleições. Momento de escolher representantes que estarão conduzindo os rumos das cidades pelos próximos 4 anos. No Piauí, 2.456.056 eleitores estão aptos a votar. Teresina, o maior colégio eleitoral do estado, tem 558.661 eleitores. A cidade de Miguel Leão, que fica a 94 quilômetros da capital, tem o menor colégio eleitoral do Piauí, com apenas 1.586 eleitores. Mas o desafio da Justiça Eleitoral de organizar e acompanhar o pleito abrange todo o território nacional. Quase 148 milhões de brasileiros estão aptos a votar nas eleições de novembro deste ano. Esta parcela da população vai eleger prefeitos e vereadores de 5.000
569 municípios. A maior parte deste eleitorado, mais de 52%, é formado por mulheres. A maior parte do eleitorado brasileiro, 25,47%, informou ter o ensino médio completo. Em seguida, outros 24,18% disseram ter o ensino fundamental incompleto. Outros 15,48% possuem o ensino médio também incompleto. Apenas 10,68% do eleitorado brasileiro, ou seja, 15.800.520, concluíram a graduação superior. No Piauí, esses números são mais expressivos, na verdade apresentam o dobro, mais do dobro do percentual nacional. Nós temos 8,9% de eleitores analfabetos na eleição de 2020 e tivemos na eleição similar em 2016, 10,2% do eleitorado analfabeto. Houve uma pequena redução também no Piauí. Mesmo assim, continuamos falando de uma multidão de pessoas que vão às urnas aqui no estado do Piauí no próximo dia 15 de novembro para escolher, para determinar o seu destino eleitoral a partir de 2021. Eliezer? Correto, é o sufrágio universal garantido pela Constituição brasileira. Todos os cidadãos, indistintamente, aí maiores de 16 anos, já podem exercer esse direito de escolher seus representantes. Precisamos entender o voto como uma transferência de poder. Você está dando autonomia para alguém lhe representar, para alguém tomar decisões por você. Então é uma arma importante, é uma forma de exercer a cidadania, é preciso muita consciência e se preparar, conhecer a política, as propostas, a vida, o histórico público de cada candidato para fazer a melhor escolha. Já está chegando o próximo passo aqui do nosso calendário eleitoral para o ano de 2020, diz respeito à questão das convenções partidárias, que devem acontecer, na realidade, dia 31, não é isso, aliás, é a partir de 31 de agosto, rumando e sendo concluídas ali ainda, na realidade, na segunda quinzena do mês de setembro. É o próximo passo que nós estaremos de olho, porque muita coisa vai acontecer até essas convenções serem sacramentadas. Verdade, Lívio. Nas convenções se confirmam, se homologam as candidaturas. Acaba essa expressão de pré-candidato, aqueles que serão candidatos serão de fato, as chapas majoritárias serão informadas, prefeitos, vice, as chapas proporcionais, cada partido vai apresentar seu grupo de candidatos a vereador, então o eleitor já vai ter as opções determinadas, sem especulações, é a hora de se iniciar o jogo para valer. É importante só destacar uma questão para você que nos assiste neste exato momento, porque todo esse tempo nós estamos tratando, Eliezer, de pré-candidatos. Neste momento que estamos vivenciando até agora, até na realidade, até as convenções partidárias, a homologação das campanhas, das chapas, só se deve tratar como pré-candidatos e não se deve pedir em nenhum contexto votos. Nós estamos falando de uma pré-campanha que, para ser justa, tem todo um calendário de organização. Se você de casa flagrar algum tipo de atitude onde os políticos estão já pedindo voto, já estão lançando mão de outras estratégias, neste momento que não sejam as reuniões apenas para se apresentarem, você realmente deve denunciar, porque não é momento para isso. Agora, é pré-campanha. Sim, como cidadãos, Lívio, nós podemos ajudar a justiça eleitoral. A justiça está fiscalizando. Existe uma ouvidoria, existe um aplicativo que é possível, por meio destes canais, fazer denúncias. Qualquer conduta vedada nesse momento pode ser denunciada com esse objetivo de garantir um pleito limpo, com igualdade de condições para todos os candidatos que vão se apresentar. Eliezer, só para a gente encerrar o quadro de hoje, nós temos aqui uma informação referente ainda às reuniões que o prefeito de Teresina, Firmino Filho, teve com o ministro Paulo Guedes, falando sobre um assunto bastante necessário de discussão nesse contexto que nós estamos vivenciando, reforma tributária. Lívio, é uma pauta que toma conta do Congresso Nacional, uma discussão que deve ganhar amplitude, por exemplo, que teve a reforma da Previdência. Vejamos só. Em videoconferência com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o prefeito Firmino Filho, que é vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, defendeu a separação do Imposto sobre Serviços, o ISS, do projeto da reforma tributária.
Segundo o prefeito Firmino Filho, a economia das cidades está cada vez mais baseada na prestação de serviços, muitos deles mais sofisticados e com valor agregado. A estratégia do Ministério da Economia é fazer a unificação dos impostos de forma gradual para evitar conflitos mais graves entre os entes federados. Realmente, nesse contexto de pós-pandemia, onde muita coisa vai mudar, onde principalmente a nossa economia está balançada, está andando de muleta, Eliezer, é importante lançarmos mão de um imposto que é tão determinante para os municípios como o ISS, não é isso? E é essa a tentativa do prefeito Firmino Filho, proteger os municípios. A tendência com as propostas que têm aparecido, especialmente da parte do governo para a reforma tributária, é unificar, desburocratizar a arrecadação, promover uma divisão dos tributos mais justos ali para tentar reduzir as desigualdades no país, mas os municípios acabam ali estando na linha de frente no que diz respeito a atender a população. São os entes menores do país e com muitas atribuições, então precisam de um volume de recursos considerável. Então, que o ISS se preserve como um imposto municipal de arrecadação própria dos municípios. É essa a defesa, não só do prefeito Firmino Filho, mas dele representando a Frente Nacional dos Prefeitos. Ok, Eliezer, muito obrigado pela sua participação. Boa semana para você. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Política do Dia.